A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cada um dos tipos de problema, as métricas que eu considero ali, as mais importantes para você, cientista de dados, principalmente você que está começando agora a compreender. Essas são as que eu considero as mais importantes. Então, eu quero dizer que existe mais, Eduardo? Existe mais. Existem outras métricas também, tá bom? E quer dizer que então que você está deixando para fora lá, as outras são importantes também, Eduardo? Cara, então, depende, tá bom? As que eu estou trazendo para você são aquelas que eu considero a mais importante. Confie em mim, tá bom? Então, beleza. Bora para frente, galera. Então, já sabemos que as métricas vão depender de acordo do tipo de problema que a gente está tentando resolver. Então, bora começar com um problema de classificação, tá bom? Só lembrando, estamos agora construindo uma máquina preditiva, e essa máquina preditiva está querendo prever o risco do cliente, se é alto, médio ou baixo, se o cliente vai entrar em inadimplência ou não vai entrar em inadimplência, se o nosso paciente detém uma doença ali, ele tem predisposição a ter mal de Parkinson, sim ou não. Então, nós estamos avaliando problemas dessa categoria agora, tá bom? A primeira grande métrica, galera, talvez seja a métrica mais simples de todas, que é a conhecida como acurácia, galera. O que é a acurácia? Olha só, a acurácia, eu deixei aqui um texto para vocês olharem, eu vou passar de forma bem superficial, mas depois vocês vão ter esse material para vocês estudarem meio direitinho, tá bom? Então, às vezes eu vou passar um pouco mais rápido, mas vocês vão ficar com esse material bonitinho para vocês. Então, olha só, essa métrica é simples por quê? Porque ela é basicamente um número de acertos dividido pelo total de exemplos. Como assim, Eduardo? Então, olha só, é assim, imagina que aqui nós temos o seguinte caso, tá bom? Ó, aqui é a máquina de detecção de doença, tá bom? A máquina de detecção de mal de Parkinson. Então, isso aqui é a realidade, isso aqui é a nossa máquina, tá bom? Aqui é a máquina e aqui é a realidade. Tá vendo esses verdinhos aqui? Esses verdinhos eu chamo, inclusive, de diagonal do bem, porque são os nossos acertos. Isso aqui é aquilo que o meu modelo detectou como o cara tinha doença de Parkinson, e eu acertei. Essa máquina, aqui é a realidade e aqui é a minha máquina, tudo bem? Minha máquina falou, é positivo. E a realidade, o gabarito falou, realmente é positivo. Tudo bem? Então, esse pedacinho aqui é o que eu acertei de positivo. Agora, eu também posso dizer que o cara não vai ter propensão à doença. A minha máquina tá bem aqui, ó, e ela tá falando, não, esse cara aqui vai ser negativo. E quando a gente olha o gabarito, realmente o cara era negativo. Ou seja, eu acertei que o cara não ia ter mal de Parkinson. Então, se eu quero saber a acurácia dessa parada, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar isso que eu acertei e dividir pelo total. Isso, galera, é mais ou menos aí um cálculo de proporção, né? Pego o que eu acertei sobre o total e do mesmo jeito eu faria o contrário ali, né? A acurácia ao contrário, seria o que eu errei dividido pelo total. Então, é mais ou menos isso. A acurácia vai medir isso, ó. Eu pego o que eu acertei que era positivo, tá aqui. O que eu acertei que era negativo, tá aqui. E divide pelo total, ou seja, pela caixinha inteira. E isso a gente tem a nossa querida acurácia. Beleza? Entendido? Essa é a primeira métrica para problemas de classificação. Agora, Eduardo, essa métrica é uma métrica que a gente pode fechar os olhos e olhar só para ela? É aí que está a cientista de dados? Não. E existem alguns casos no qual isso realmente pode ser um problema para você. Em problemas com classes desproporcionais, a gente tem uma impressão falsa de bom desempenho. O que você está querendo dizer com isso, Eduardo? É assim, ó. Se eu tiver olhando uma máquina, uma série de dados, no qual, eu vou dar o exemplo da fraude, a gente tem mais fraude ou menos fraude em transações gerais de cartão de crédito, por exemplo? Pensa aí. Tem menos, né, galera? Tem muito menos fraude. Então, tem lá 100 registros de uma base de dados de 1 milhão, é que você pode dizer que tem uma fraude ou não. Então, é muito menos. Isso é que é uma classe desbalanceada. Você está olhando os registros e fala, cara, tem 1 milhão de registro que é ok, não é fraude. E tem só 100 que é fraude. Então, isso é uma classe desproporcional. Então, quando a gente tem classes desproporcionais, a gente pode incorrer no erro que é o seguinte, eu vou acertar muito dos casos em que não é fraude. Por quê? Porque eu tenho muito mais registro que não é fraude. E isso vai enganar a gente, dizendo que o modelo tá bom, mas na verdade não. É porque tem tanto dado dizendo que não é fraude, que aí a nossa máquina vai ficar tendenciosa. Quando a gente for fazer as contas aqui, a gente vai ter um valor bem alto de acurácia. E isso não é a realidade. Tudo bem? Entendeu um dos problemas aí da acurácia?
Então, por isso que quando a gente está avaliando as máquinas preditivas, a gente olha sempre a acurácia e outras métricas que a gente vai ver aqui embaixo agora. Beleza?